O incidente do Passo Dyatlov é, até hoje, um dos maiores enigmas da história moderna. Em fevereiro de 1959, 9 jovens experientes em expedições e estudantes da Universidade Politécnica dos Urais desapareceram em uma jornada pelas montanhas cobertas de neve no norte da União Soviética. O que aconteceu com eles ainda é um mistério que intriga especialistas e curiosos até os dias de hoje. Mas para entender o que ocorreu, precisamos voltar ao início dessa história. Era o inverno de 1959. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, estava se preparando para uma expedição desafiadora que os levaria até o Monte Otorten, uma área de difícil acesso na região de Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo. Eles partiram de Sverdlovsk no dia 25 de janeiro, cheios de energia e ideais jovens, com o objetivo de percorrer as montanhas e voltar até o dia 12 de fevereiro. A expedição tinha um significado especial. Os jovens dedicaram a jornada ao 21º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que acontecia no mesmo período. Essa era uma prática comum na época, especialmente entre os estudantes idealistas que viam a viagem como uma forma de prestar homenagem ao partido. O grupo era composto por 9 pessoas, todas com habilidades e interesses distintos, mas unidos pela paixão por aventuras ao ar livre. Lyudmila Dubinina nasceu em 12 de maio de 1938 e era estudante do 4º ano na UPI, no curso de Engenharia e Economia. Yuri Doroshenko, nascido em 29 de janeiro de 1938, também estava no 4º ano na UPI, mas estudava Engenharia de Rádio. Yuri Yudin, nascido em 19 de julho de 1937, era colega de curso de Yuri Doroshenko e também estava no 4º ano da UPI em Engenharia. Zinaida Kolmogorova, nascida em 12 de janeiro de 1937, estava no 5º ano na UPI, no curso de Engenharia de Rádio, assim como Igor Dyatlov, nascido em 13 de janeiro de 1936, que também estava no 5º ano no mesmo curso. Rustem Slobodin, nascido em 11 de janeiro de 1936, era graduado pela UPI em 1958 em Tecnologia de Engenharia e trabalhava na empresa PO Box 10 na época da expedição. Nikolai Thibaut Brignol, nascido em 5 de julho de 1935, também era graduado pela UPI em 1958, mas em Engenharia Civil. Trabalhava no departamento de construção de Sverdlovsk na época de sua morte. Yuri Krivonichenko, nascido em 7 de fevereiro de 1935, foi formado pela UPI em 1957, em construção e hidráulica, e trabalhou em Chelyabinsk 40, uma instalação secreta, onde participou da limpeza após o desastre de Kyshtym. Alexander Kolevatov, nascido em 16 de novembro de 1934, estava no 4º ano na UPI, estudando física nuclear. Semyon Zolotaryov, o membro mais velho do grupo, nasceu em 2 de fevereiro de 1921 e foi formado em 1950 no Instituto de Educação Física de Minsk. Na época de sua morte, ele era instrutor na base de turismo de Kourovka. A maioria dos membros do grupo eram jovens estudantes ou recém-formados, com formações técnicas e científicas, o que destaca o caráter acadêmico da expedição. A presença de Zolotaryov, com uma formação diferente e um possível histórico militar, adiciona um aspecto intrigante à sua participação no grupo. Eles estavam prontos para enfrentar as adversidades da natureza selvagem, e suas personalidades e habilidades combinavam perfeitamente para a jornada. Mas ninguém sabia que naquela madrugada de fevereiro, suas vidas tomariam um rumo trágico e misterioso.
o grupo partiu de Ivdel, uma pequena cidade soviética, em direção à última vila habitada antes da vastidão de neve e montanhas, Visay. Eles seguiram em direção ao monte Otorten, enfrentando ventos cortantes e temperaturas de até 30 graus abaixo de zero. Durante a viagem, mantiveram diários e registraram cada passo, como uma forma de documentar sua jornada. As condições extremas não impediram o grupo de continuar, e o clima de camaradagem era palpável. Chegaram ao sopé do Monte Kholat Syakhl, uma montanha que mais tarde seria associada ao mistério. O nome Kholat Syakhl vem do idioma Mansi e significa Montanha dos Mortos. No dia 31 de janeiro, decidiram montar o acampamento em uma encosta aberta, em vez de descer para um local mais protegido, o que parecia uma decisão arriscada. Mas o grupo seguia firme, apesar das condições desafiadoras. O último registro do grupo foi no dia 1º de fevereiro de 1959. O que aconteceu após esse dia permanece envolto em mistério. Quando o grupo não retornou na data prevista, suas famílias começaram a se preocupar. Em 20 de fevereiro, equipes de resgate começaram a buscar os desaparecidos, mas o que encontraram foi algo que ninguém poderia imaginar. No dia 26 de fevereiro, o acampamento foi finalmente localizado. A barraca estava cortada de dentro para fora e, nas proximidades, encontraram pegadas que se afastavam do local, levando em direção à floresta. A primeira descoberta macabra foi de 2 corpos, os de Doroshenko e Krivonichenko, encontrados a cerca de 1,5 km do acampamento, descalços e apenas com roupas íntimas. Perto deles, os galhos das árvores estavam quebrados, o que sugeria que eles tentaram escapar ou buscar abrigo. Conforme a busca continuava, mais corpos foram encontrados, alguns em posições que sugeriam que os jovens tentavam retornar ao acampamento. A descoberta dos corpos de Dyatlov, Kolmogorova e Slobodin indicava que eles haviam percorrido uma distância considerável antes de falecer. Os 4 últimos corpos só foram encontrados 2 meses depois, enterrados sob a neve, em uma ravina próxima. O que mais intrigou os investigadores foi o estado dos corpos. Dubinina, por exemplo, tinha costelas quebradas e a língua arrancada. Thibaut Brignoli sofreu um trauma craniano fatal e Slobodin também apresentava fraturas no crânio. Alguns corpos ainda exibiam sinais de exposição à radiação. O mais estranho de tudo, no entanto, foi que não havia sinais claros de luta e os ferimentos eram comparados a lesões de alta intensidade, como as de um acidente de carro. Como esses jovens foram vítimas de algo tão violento, sem que houvesse qualquer tipo de luta visível? O mistério estava apenas começando. As teorias sobre o que realmente aconteceu no caso do incidente do Passo Dyatlov são muitas e variam amplamente, com cada uma oferecendo diferentes explicações para as mortes dos 9 alpinistas. Vou detalhar e aprofundar as teorias mais discutidas, incluindo as que sugerem envolvimento de forças externas, acidentes naturais ou falhas humanas. Acidente comum, avalanche. Uma das explicações mais aceitas inicialmente foi a de que a causa da morte dos alpinistas foi uma avalanche. Essa teoria sustenta que uma pequena avalanche ou uma liberação de neve forçou os alpinistas a fugirem apressadamente de sua tenda. Isso explicaria os danos nas roupas e nos corpos, como o que parece ser uma tentativa de escapar de uma ameaça imediata. A teoria da avalanche tenta explicar a falta de ferimentos de impacto ou de sinal de luta com a presença de lesões incomuns, como fraturas internas. Alguns detalhes do local, como a posição do acampamento, indicam que uma avalanche poderia ocorrer e há teorias que sugerem que os alpinistas poderiam ter ficado em uma área de risco de avalanche sem saber. A presença de fraturas complexas nos corpos, sem sinais evidentes de lesões externas,
contradiz a teoria de que uma avalanche foi a causa da morte, já que lesões tão graves seriam mais plausíveis com um impacto direto. Teoria da pânico de massas ou medo coletivo. Uma teoria alternativa sugere que os alpinistas poderiam ter ficado em pânico devido a uma condição inesperada, como uma alucinação em massa causada pela ingestão de substâncias químicas, ou devido ao medo de algo desconhecido, como um animal selvagem ou uma ameaça externa. Isso poderia ter levado os alpinistas a fugir de sua tenda de forma desordenada e, possivelmente, causar lesões ou mortes devido ao ambiente extremamente frio e perigos. A falta de um motivo claro e a rápida tomada de decisão para cortar a tenda e fugir indicam uma reação de pânico. Não há evidências claras de que eles tenham ingerido substâncias ou que um fator ambiental específico tenha causado um medo em massa de forma tão intensa. Testes de armas secretas ou experimentos militares. Uma das teorias mais intrigantes envolve experimentos militares secretos ou testes de armas, que poderiam ter sido conduzidos nas proximidades do local do incidente, incluindo armas de radiação, lasers ou até armas sônicas. Essa teoria se baseia em lesões incomuns nos corpos, como as fraturas internas sem sinais de lesões externas, e na alegação de que alguns dos corpos tinham radiação em suas roupas. A teoria de experimentos secretos ganhou força com a sugestão de que a região era uma área de testes militares, além do fato de algumas das roupas dos alpinistas apresentarem altos níveis de radiação. Não há provas concretas de que testes militares foram realizados na área naquela época, e as evidências de radiação podem ser explicadas por fatores não relacionados a armas secretas, como contaminação de materiais ou equipamentos. Conflito com indígenas ou grupos locais. Alguns teóricos sugerem que o grupo pode ter se envolvido em um conflito com moradores locais, como os Mansi, um povo indígena da região. A tensão entre os alpinistas e os indígenas poderia ter resultado em um confronto violento. Isso poderia explicar as lesões incomuns nos corpos e o aparente abandono do acampamento. Há relatos de que os alpinistas teriam entrado em contato com os Mansi antes do incidente, mas nenhum conflito direto foi registrado. A teoria não explica adequadamente a forma como todos os alpinistas foram mortos, e não há provas de qualquer interação violenta com os Mansi. Teoria do dano por animal selvagem. Outra teoria envolve a ideia de que os alpinistas foram atacados por um animal selvagem, como um urso ou um lobo, e que fugiram da tenda por medo de serem mortos. No entanto, essa teoria não é totalmente aceita, pois não há evidências de ataques diretos ou de ferimentos causados por animais. Alguns relatos indicam que sinais de animais selvagens na região foram encontrados. A ausência de vestígios claros de ataque de animais, como mordidas ou arranhões, enfraquece essa teoria. Teoria do mistério do corpo congelado. Uma das explicações mais misteriosas e fascinantes é a teoria de que as condições ambientais extremas e o congelamento repentino das vítimas causaram danos incomuns aos corpos. O radiograma mencionado no início sugere que os corpos encontrados no local estavam congelados de maneira estranha, o que levou alguns médicos e investigadores a especularem que havia algo anômalo sobre a forma como morreram. Relatos de que os corpos estavam em um estado de congelamento completo tinham algumas características incomuns, como fraturas internas sem hematomas externos, podem sugerir um evento extraordinário, possivelmente relacionado a uma forte onda de choque ou pressões extremas. A teoria não explica por que todos os membros do grupo morreram ou por que as fraturas internas ocorreram sem sinais evidentes de trauma externo. Teoria da
ameaça de distorção da realidade. Fenômenos naturais não compreendidos. Alguns pesquisadores propõem que fatores desconhecidos relacionados a fenômenos naturais poderiam ter desempenhado um papel. Isso incluiria fenômenos atmosféricos como inversões térmicas, radiação natural ou nevoeiro psicotrópico, que poderiam ter causado uma perda de controle ou comportamento irracional entre os alpinistas. O comportamento errático observado durante o evento, como os ferimentos incomuns e a fuga precipitada da tenda, poderia ser interpretado como resultado de um fenômeno atmosférico desconhecido que induziu pânico ou alucinação. As explicações científicas atuais não conseguem fornecer uma causa conclusiva para o tipo de comportamento observado ou as lesões que os alpinistas sofreram. Apesar das inúmeras investigações e teorias que surgiram ao longo dos anos, o caso do Passo Dyatlov permanece sem uma explicação definitiva. Em 2020, uma nova investigação russa sugeriu que uma avalanche era a causa mais provável do incidente, mas muitos detalhes ainda não foram esclarecidos e outras questões permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu naquela noite de 1959? Talvez nunca saberemos com certeza. O que podemos afirmar, no entanto, é que as 9 vidas que foram interrompidas de maneira tão trágica e misteriosa deixaram um legado de perguntas sem respostas, um mistério que continua a ecoar através do tempo. O Passo Dyatlov é um lembrete de que, por mais que possamos tentar explicar, há coisas que, por mais que investiguemos, permanecem além de nossa compreensão. E talvez seja isso o que torna esse caso tão fascinante e aterrorizante. O incidente do Passo Dyatlov, que ocorreu em fevereiro de 1959, não é apenas um mistério sinistro de mortes inexplicáveis, mas também um reflexo da época em que ocorreu, uma era marcada pela Guerra Fria, segredos militares e desafios humanos. A busca pela verdade continua até hoje, mas a verdadeira história por trás daquele evento gelado talvez nunca seja completamente revelada.